Olá, turma, tudo bem? Sou a professora Aparecida e estou aqui para falar para vocês, né, do material criado por nós, professores da Domingos Publini. Material esse que tem como objetivo dar continuidade aos estudos do mês de julho. Hoje nós vamos falar da semana 11 e vamos continuar com o tema relacionado a movimentos sociais e, em específico, as mulheres da Revolução, tá? E qual revolução? A Revolução Francesa, que a gente estava falando nos capítulos anteriores, perfeito? O último capítulo que nós estudamos, nós falamos sobre a Constituição, né? Ela tem início na França, Revolução Francesa, tá? No período da Revolução Francesa. A Constituição, ela foi criada por homens. E naquele período, as mulheres elas não puderam ter acesso aos direitos e os deveres do cidadão. Apesar das mulheres terem uma participação muito grande durante o processo de revolução, elas não tiveram os seus direitos colocados dentro da Constituição daquele período. Perfeito? Então eu vou falar um pouquinho dessa mulher. Olha, aqui eu tenho uma imagem que mostra as mulheres fazendo a frente da revolução, tá? Elas estão à frente da Revolução Francesa. E realmente, as mulheres foram o grande número de manifestantes a favor de uma mudança na França. Qual era o pensamento da época em relação a essa mulher? Um pensamento, e olha que louco, hein? É um pensamento baseado num filósofo iluminista chamado Jean-Jacques Rousseau, que dizia assim: o lugar da mulher, né? Qual era a função da mulher? Cuidar da casa e do marido, por serem pessoas frágeis, tá? Só que no fato, de fato, a mulher, ela tem alguns pontos que ela é fraca, mas não como está sendo colocado, né? Que a mulher, ela é frágil, frágil não para lutar, porque se a gente vê a imagem lá de cima, essa aqui, ela foi lutadora, ela foi para as ruas, ela lutou com armas, ela tacou pedra, ela lutou mesmo, gente. Para esse momento ela não era frágil, mas para o momento político, para discutir questões políticas, a mulher é uma pessoa frágil, ela tem que ficar em casa, cuidando da casa do marido. Então, não bate, né? É irônico. Para a questão política, a mulher é frágil, mas para lutar, derrubar governos, a mulher é forte, não, né? Então, foge do contexto. E aqui embaixo, eu ainda dou continuidade ao pensamento da época. Mulheres se apresentavam em público, não eram bem vistas pelos homens, nem a sociedade, né? Nem para a sociedade. Perfeito? Então, a mulher que lutava, a mulher que ela se manifestava, que falava a sua forma de pensar, né, em público, que se apresentava a público assim, não eram aceitas, tá? Elas, de fato, elas causavam vergonha para aquele grupo francês, para aquela época, elas representariam vergonha. Então a mulher não podia se manifestar publicamente. Desde cedo, sua educação era destinada aos interesses dos homens
Então, a função da mulher era nascer, crescer, estudar o suficiente, porque o futuro dela era cuidar dos homens. Por essa razão, eu coloco aqui, ó, a imagem. O que seria cuidar dos homens? Aqui as imagens, ó. Era bem assim. Isso aqui foi até a década de 20, gente. A mulher sendo submissa ao homem. E aqui um exemplo do que ela deveria fazer: lavar, passar, cozinhar, cuidar do filho, cuidar do marido. Perfeito? Esse era o pensamento da época. Então quer dizer que as mulheres aceitavam de boa? Não. Olha aqui. As mulheres, elas fizeram parte da revolução como um todo. E elas eram divididas em dois grupos, elas eram organizadas, elas participavam das assembleias. Tinham grupos de mulheres que participavam das assembleias junto com os homens e lutavam para que sua voz fosse ouvida. Perfeito? Então, essas mulheres eram divididas de duas maneiras. Uma, a intelectual, né? Porque você sabe que conhecimento é uma questão de querer. Nós, professores, estamos aí para ensinar vocês a voar com conhecimento. Só que tem aluno que não quer. Tem aluno que não tá nem aí pro estudo. Tá em casa, não quer ver o vídeo, não quer participar das aulas, faz de qualquer jeito. Ele não está obtendo conhecimento. E de fato, ele sempre será preso a alguém. Aqueles que possuem conhecimento, que lutam pelo conhecimento, esses voam longe. Eles ganham o mundo. Aí depois não adianta ficar com inveja. Mas é bem assim. Naquela época, nós já vemos isso. A mulher intelectual, ela tinha um espaço diferenciado, mas ela luta junto com a mais popular. Perfeito? Ela consegue ter um olhar para o público mais popular, certo? Mais pobre. Então, a mulher intelectual frequentava as assembleias, olha que louco. Ela redigia, ou seja, escrevia documentos revolucionários, né, com discursos revolucionários, e discutiam com os homens. Os demais seriam os homens, de igual para igual, certo? Representavam a parte mais alta da sociedade. Então, a educação é para todos. Só que, como a educação é uma coisa pessoal, busca quem quer o conhecimento, a grande maioria que vai atrás desse conhecimento, porque sabe que de fato conhecimento liberta, era o grupo que tinha dinheiro. As populares, o segundo grupo, né? Assumiam a frente de batalha. Então, elas que vão para a luta, elas que vão à frente de tudo, lutando, batendo, dando soco, dando paulada, elas que iam à frente de tudo na luta, ali, ó, no tete a tete. Perfeito? E elas que levavam essa luta de armas, né, de corpo a corpo, elas que colocaram à frente de batalha, se colocaram à frente de batalha e foram, por exemplo, os grupos que invadiram a Bastilha, que destruíram a Bastilha, junto com os homens. Mas se você vê a imagem, ela é masculina, porque quando você vê a destruição da Bastilha, você não vê uma mulher ao lado da Bastilha destruindo. Você só vê homem. Só que a história de fato não é assim. Quem entra na destruição da Bastilha, quem promove essa destruição, são as mulheres. Perfeito? Olha que mundo machista. Naquele período, o que elas conseguiram fazer? Elas conseguiram criar um caderno onde elas colocavam as queixas relacionadas às mulheres. Então, elas pediam punições para homens que abusavam delas.
abolir a prostituição e a lei do divórcio, né? E por quê? Porque, por exemplo, o abuso dos homens é a violência, a violência doméstica que a gente vê dentro de casa, que a gente vê dentro do nosso espaço hoje. É só ouvir as notícias, ler um pouquinho de notícia, você vai ver violência doméstica. O divórcio, por quê? Porque existem casamentos que eles são montados, não por amor. E a tendência é você ter grandes conflitos. E por que que você tem que viver até o fim do dia com aquela pessoa mal-humorada? Até o fim do mês, ou até fim de anos e anos e anos com a pessoa mal-humorada, com a pessoa em conflito, com a pessoa batendo em você, te desmerecendo. Então, a lei do divórcio, elas reivindicaram para poder quebrar essa situação que era armada, casamentos armados, perfeito? Abolir a prostituição, porque nem sempre a mulher se prostituía porque ela queria, ela era obrigada a se prostituir por causa dos homens. Aqui embaixo eu tenho Olympe de Gouges, que fala o seguinte, ela, na verdade ela não fala, ela escreveu o direito das mulheres e da cidadã, que buscava a igualdade entre homens e mulheres. Então, olha lá, o Limp, ela faz essa declaração na época da Revolução Francesa, perfeito? Eles não conseguiram pôr em prática os direitos e deveres das mulheres. Os direitos das mulheres, não conseguiram. Naquela época, não. Mas foi o pontapé para o que hoje nós temos, a luta que nós temos e as conquistas que nós conseguimos ao longo dos anos, tá? Hoje, por exemplo, nós temos a Lei Maria da Penha, perfeito? Mas o que? Condena que busca os homens que batem nas mulheres. Feminicídio, nós temos uma lei. Então, muitas alterações que nós tivemos na Constituição e que garantem os direitos das mulheres é por causa da Olimp, que conseguiu fazer essa declaração. Não foi aceita na época, mas hoje muito do que ela pedia foi colocado em prática, tá? As mulheres francesas, como eu disse a vocês, lutaram na derrubada da Bastille, mas os seus esforços naquele período não deram certo. Porém, hoje nós vencemos e conseguimos mudar algumas situações, algumas coisas que de fato a mulher tem total direito, independente de trabalho, independente de questões sociais, de classes sociais, sendo rica ou sendo pobre. Os direitos são iguais. Perfeito? Até mais, turminha. A gente se vê no próximo material. Tchau, tchau.